Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar um vídeo muito sério pra vocês. Vou falar um pouquinho baixo, porque agora já são meia-noite e eu estou aqui gravando pra vocês. Então as crianças estão dormindo, o Ricardo está dormindo. Pra quem não sabe, quem tá chegando agora no canal, eu tenho 2 filhos de 3 anos, são gêmeos, Gustavo e Matheus. E eles estão dormindo agora, então por isso que eu vou falar um pouquinho baixo, mas eu espero que dê pra vocês entenderem bem. Algum tempo atrás eu comecei a fazer yoga e publiquei nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô diariamente. Então se você não me segue lá, vai lá me seguir, porque sempre quando tem alguma novidade, tudo que eu faço é lá que eu publico primeiro. Vou deixar passando pra vocês aqui. Eu falei no Store um dia o seguinte, que eu tinha começado a fazer, que não foi simples assim, por acaso. Eu quero fazer yoga, eu vou fazer. Não, eu falei que tinha um motivo muito forte por eu ter começado a fazer yoga e que um dia eu iria gravar um vídeo pra vocês explicando qual foi esse motivo, e esse dia chegou e cá estou gravando esse vídeo. Por que que eu demorei? Porque eu queria me sentir preparada, eu queria me sentir pronta e bem pra gravar esse vídeo pra vocês. Depois que eu tivesse 100% bem, 100% melhor, eu iria gravar, e é o que eu estou hoje, 100% graças a Deus. Tudo começou ano passado. Não vou lembrar a data certa, mas foi mais ou menos por volta do meio do ano passado. Eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas, muito. Por exemplo, a primeira coisa que eu comecei a sentir foi medo de sair de dentro de casa. Era um medo assim, gente, fora do normal. O que eu pensava? Eu pensava que eu iria pegar o carro, eu iria capotar o carro. Tipo, me vinha uma cena na cabeça. Quando eu tinha que ir ao mercado, quando eu tinha que resolver qualquer coisa na rua, eu ficava imaginando, meu Deus do céu, eu vou pegar o carro, vou capotar o carro. Aí eu pensava também, nossa, eu vou pegar o carro, vou perder o controle do carro, vou desmaiar no carro, vou atropelar alguém. Então eu ficava com esse pensamento, que se eu saísse de casa, ou eu ia capotar o carro e eu ia morrer, ou eu ia atropelar alguém e eu ia matar alguém. Eu ficava com esse pensamento, então tipo, eu ficava morrendo de medo. Se pudesse, eu dava um boi pra não poder sair de casa. Era mais ou menos assim. Ir ao banco, nossa, era um parto pra eu ir ao banco. O Ricardo chegava pra almoçar, ele falava, amor, vai depositar esse cheque pra mim? Ou vai resolver isso no banco? Eu tinha que ir, nossa, eu enfiava o medo dentro de mim e eu ia. Mas eu saía de casa, pegava o carro, eu ia do carro até onde eu tivesse que ir, eu ia rezando. Rezava Maria, Pai Nosso. Nossa, gente, banco era um parto pra mim, porque eu tinha a certeza que eu ia no banco, alguém ia me sequestrar, eu ia no banco, alguém ia me assaltar. Então eu sempre saía de casa pro banco com esse pensamento de, meu Deus do céu, vão me assaltar, meu Deus do céu, vão me sequestrar. Então eu tinha medo de pegar o carro, eu tinha medo de ir ao banco. E mesmo assim eu ia. Por quê? Porque ano passado foi o último ano de faculdade do Ricardo. Então ele tava super atolado, eram provas, entrega de trabalhos, TCC, já as preocupações e os trabalhos que tem da academia, e personal também, pra quem não sabe, ele dá personal. Então assim, era muita coisa. E eu via que ele tava atolado, eu via que ele ia dormir 1, 2 horas da manhã e ele acordava às 5 pra trabalhar. Ele ia dormir esse horário resolvendo coisas da faculdade, coisas da academia, e acordava cedo para ir trabalhar. Então, quando ele chegava para almoçar, eu não queria deixar tudo nas costas dele. Eu tava precisando de ajuda, mas eu falava, poxa, ele já tá tão atolado, então deixa eu resolver. Então, por isso mesmo, com medo, eu ia ao mercado, eu ia ao banco, eu ia fazer as coisas lá pra fora. E eu nunca falei nada pra ele, nada. Quem me acompanha no Instagram sabe que, tipo, mercado pra mim, eu amo ir ao mercado, eu amo fazer compra, é a minha distração, eu amo ir ao mercado. E eu comecei a ter medo de ir ao mercado. Toda vez que eu ia no mercado, não só no mercado, se eu saía de casa, eu começava a passar mal. Parecia que minha pressão caía, parecia que eu ia desmaiar. Então já várias vezes eu fui no mercado achando que eu ia desmaiar, que eu tava passando mal. Teve um dia que foi muito marcante, eu tava na fila do açougue, peguei a minha fichinha, e aí tinha, sei lá, umas 7 pessoas na minha frente, não lembro, mas tinha até que bastante gente.
Aí eu comecei a olhar lá pra um negocinho que chama ficha, olhava pra minha ficha, olhava pra lá, olhava pra minha ficha, eu falei, meu Deus do céu, que demora. Aí minha pressão parecia que tinha ido lá no chão. Minhas pernas começaram a tremer, eu comecei a passar mal, muito mal, muito mal. Eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. E aí tem um açougue na frente e bem no meio tem um freezer. E aí do lado desse, em volta desse freezer tem um ferro lá no chão que eu acho que eles colocaram, provavelmente, quase certeza, que é pra quem encostar lá não bater o carrinho no freezer, né? Então serve de proteção aquele ferro. Aí eu cheguei, encostei no freezer assim, fiquei de frente com o açougue. Encostei no freezer, olhei pro ferro, olhei lá pro negocinho que tava chamando a ficha, a senha. Eu fiquei pensando, gente, eu vou desmaiar. Eu falei, eu não tenho pra quem ligar, não tenho pra quem pedir socorro. Eu falei, o Ricardo, ele tá sem carro. E outro, ele tá lá em casa com as crianças. Não tem como ele deixar as crianças sozinhas lá em casa e vir me socorrer. Eu falei, meu Deus, não tem pra quem eu pedir socorro. Aí eu olhei pro chão, pra esse ferro. Eu falei, bom, eu vou sentar nesse ferro porque eu vou desmaiar. Então, eu sentada no ferro, eu desmaio e caio pro lado. Porque se eu ficar em pé e eu desmaiar, eu vou me machucar, porque a queda vai ser maior, então se eu sentar, não vou me machucar tanto. Aí, o que eu pensei? Eu amo chocolate, tipo, meu, eu sou chocolatra. Agora eu não estou comendo mais chocolate por conta de promessa, mas eu sou viciada em chocolate e na época eu estava comendo chocolate. Aí eu pensei, bom, vou comer um chocolate, que aí pelo menos é uma coisa que eu gosto, então eu vou me distrair. Peguei meu carrinho, fui empurrando, minhas pernas tremendo. Eu peguei o chocolate e aí dei algumas voltas no mercado. Aí depois fui pro açougue e fiquei lá esperando e acabei de comer o chocolate. Então esse dia foi um dia que me marcou muito, porque eu fiquei assim, não, hoje vai. Nossa, de hoje não passo, hoje eu vou desmaiar. E nisso, gente, como eu falei pra vocês, tudo começou no meio do ano passado. Não lembro a data certinha, não lembro, porque assim, do nada eu tava boa e do nada começaram a surgir essas coisas. E aí, lógico, eu comecei a achar estranho, mas eu nunca falei nada pra ninguém, tipo, minha família, o Ricardo, ninguém nunca soube disso. Eram coisas que eu ia guardando pra mim, vocês nunca desconfiaram, porque eu sempre mantive os vídeos aqui no canal, eu nunca sumi, eu nunca demonstrei, eu nunca dei sinais ou sintomas pra vocês desconfiarem de alguma coisa. Então assim foi com a minha família também, nunca ninguém desconfiou de nada. O Ricardo também não, porque quando tinha que ir ao banco, ao mercado, mesmo com medo, eu ia. Mesmo sem vontade de gravar vídeo, eu gravava. Aí o próximo passo foi comer. Eu comecei a comer descontroladamente, comer muito, 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 até coisas que eu não gostava, eu tava comendo e tipo, muito. Comecei a engordar. Muitas pessoas vão falar assim, nossa, Clea, mas nada a ver, eu nunca vi você gordinha, eu nunca vi você gorda, nem nada do tipo. Não, gente, eu não estou dizendo que eu estava gorda, que eu engordei, mas sim que eu estava engordando. Tanto é que a gente foi pra praia em outubro do ano passado e eu publiquei uma foto no meu Instagram e aí várias pessoas falaram, nossa, Clea, você tá linda, tá com corpão. E assim, gente, eu sempre fui magra. E aí quando eu engordo, o próximo passo do magra é passar pra encorpada. Então, eu vou deixar até uma foto aqui pra vocês verem como eu estava. Eu estava com corpão, ou seja, eu passei do magra pro encorpada e o próximo passo já era pra engordar, pra ser gordinha, gordona, enfim, por aí vai. E eu não gosto desse meu corpo. Tá? Muitas pessoas falaram, ah, você tá linda, tá com corpão, mas gente, eu não gosto, eu acho lindo nas pessoas, mas eu gosto de ser magrela, eu sempre falei isso, mas enfim, eu comecei a descontar na comida, tipo, comer, sem fome, comer uma coisa atrás da outra, tipo, comer isso, comer aquilo, enfim, descontroladamente, comecei a comer. Outra coisa que surgiu foi a vontade de me arrumar. Eu tinha preguiça, não queria me maquiar, não queria fazer nada. Me maquiava pra gravar vídeo pra vocês, mesmo assim, às vezes não querendo, eu não posso deixar ninguém na mão, não posso falar nada pra ninguém, não quero falar nada pra ninguém. E eu tô bem, vai passar, achando a doce ilusão que iria passar, sem entender o que tava acontecendo comigo.
Aí teve um dia que eu fui ao shopping com o Ricardo, coloquei qualquer roupa que eu vi na minha frente, fui do jeito que eu tava, sem pentear o cabelo, sem... Tudo bem, gente, sem pentear o cabelo eu quase não penteio mesmo. Tipo, hoje eu não penteei. Então, sem pentear o cabelo tá até normal. Mas eu fui sem maquiagem. E eu nunca, tipo, ia ao mercado, ia ali, ou aqui na esquina, sem maquiagem, tipo, eu não ligo, sabe? Gravar pra vocês vlogs sem maquiagem, eu não me importo. Mas ir ao shopping, eu nunca fui ao shopping. Nunca na minha vida eu tinha ido até então ao shopping sem maquiagem. E nesse dia eu fui. E o Ricardo olhou pra mim e falou assim, nossa, mas você não vai se arrumar? Eu falei, não, eu vou assim mesmo. E ele achou estranho, mas tudo bem, eu fui. Entendeu? Então assim, eu tava me deixando meio de lado. Não tava feliz comigo, com o meu corpo, não tava querendo me maquiar, não tava feliz com nada. A próxima coisa que surgiu, que foi um pouco mais grave, que foi aí que eu pedi ajuda, é que eu comecei a sentir falta de ar. Mas assim, eu sentia diariamente todas essas outras coisas. Não é que, eu senti um mês, aí sumiu, eu comecei a sentir outra coisa. Não. Veio juntando tudo no decorrer do tempo, eu comecei a sentir todas as coisas e juntava mais uma, enfim. Aí eu comecei, não lembro também a data certa, eu comecei a sentir muita, mas muita falta de ar. Eu não conseguia respirar, gente. Eu ficava assim, ó. Aí travava, sabe? Parecia que alguma coisa me prendia, que tipo, sabe quando você quer dar a bocejar? Sabe quando você quer bocejar ou quando dá aquela respiração profunda, assim? Eu não conseguia fazer isso. Tipo, a sensação era assim, ó. Aí travava, não ia. E eu ficava tentando puxar o ar e eu não conseguia. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não tô conseguindo respirar, eu não consigo respirar, tem alguma coisa prendendo a minha respiração. E aí eu só conseguia respirar de uma forma, deitada, de barriga pra baixo. Só assim eu conseguia respirar. Então muitas vezes eu estava no computador sentada desse jeito, editando vídeo pra vocês, ou fazendo qualquer coisa, aí eu tentava respirar, aí eu tentava, não conseguia, eu tentava, não conseguia, aí eu corria do computador, deitava aqui no chão, de barriga pra baixo, e respirava. Eu voltava pro computador pra editar o vídeo, aí minutos depois voltava a falta de ar, aí eu corria pra cá e respirava. Então, assim, eu comecei a sentir falta de ar, não só sentada, em pé, no carro. Aí eu comentei pro Ricardo, eu falei, eu não tô conseguindo respirar. Não tô conseguindo respirar, eu tô sentindo muita falta de ar. E ele começou a perceber que eu ficava assim... Gente, eu tentava puxar ar, sei lá da onde. Eu ficava assim, meu Deus, como é que pode? Cadê? Deixa eu respirar, não consigo. Aí o Ricardo falou, vamos ao médico, você deve estar com algum problema, pode ser perigoso, a gente vai ao médico. E aí foi nessa hora que eu desabafei com ele, que eu falei... Comecei a falar tudo isso que eu falei pra vocês, eu comecei a falar pra ele. E foi esse ano, porque ano passado ele acabou a faculdade, assim, então um problema menos, TCC acabou e tal. Aí esse ano eu tive a coragem de falar pra ele. Conversando comigo, ele falou, não, vamos procurar ajuda, vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, não, vamos atrás, você tá precisando de ajuda. Aí ele falou assim, isso pode ser depressão e tal. E ele já tinha achado estranho eu ter ido ao shopping sem maquiagem, com uma roupa assim que, gente, parecia que era roupa de ficar em casa. Aí ele conversando com uma aluna da academia, ele contou assim o que eu tava passando e tal, e ela falou que tinha passado pela mesma coisa, que era síndrome do pânico, e o que tinha ajudado ela tinha sido o yoga. E aí ele chegou em casa e, assim, uma coisa que eu achei incrível da parte dele, até me emociona em falar, gente, porque assim, eu sou uma pessoa muito cabeça dura. Não que eu me orgulhe disso, eu queria muito ser diferente, mas enfim, né, é minha personalidade. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto que mandem em mim. Não gosto que tipo falem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que criá-los dessa forma, ou você tem que fazer aqui agora. Eu não gosto. Eu detesto que mande eu fazer. E aí o Ricardo, ele chegou em casa e ele falou assim, amor, eu vou começar a fazer yoga. Achei estranho, mas tudo bem. Vou começar a fazer yoga, beleza. Ele foi o primeiro dia no yoga, chegou em casa todo
zen, paz e amor, e começou a falar um monte de coisa legal do yoga, que nossa, era uma coisa muito boa, que ele tava em paz com ele mesmo, que ele tinha esquecido todos os problemas, enfim. E nisso começou a me despertar interesse. E ele falou, amor, você precisa fazer, porque nossa, é muito bom, nossa, eu amei, vou começar a fazer yoga, porque ele tinha ido fazer uma aula experimental. E aí, nessa empolgação dele, ele me empolgou e eu comecei a fazer yoga. Eu comecei a ir ao yoga. Então, assim, muito provavelmente, se ele tivesse chego em casa e tivesse falado, vai pro yoga. Não, você tem que fazer, você precisa fazer, eu quero que você vá agora fazer yoga. Muito provavelmente, o que eu ia fazer? Eu ia recuar, eu ia bater o pé, não vou, não vou, não vou, e pronto, acabou, não vou. Só que ele fez diferente. Ele começou a fazer yoga pra me puxar, pra me incentivar. Tipo, oh, amor, eu tô fazendo, vem fazer comigo. E foi isso que ele fez. E, tipo, nossa, me ajudou muito, muito. Sou muito grata a ele nesse momento tão importante que foi pra mim. E aí eu comecei a fazer yoga. E o primeiro dia que eu fui, eu achei incrível, porque eu tinha passado o dia inteiro mal, com medo, com falta de ar. E aí quando eu cheguei no yoga, que é das 6h30 às 8h30, foi o horário que eu consegui respirar. Eu achei inacreditável, tipo, eu não tava conseguindo respirar até alguns minutos atrás, agora eu tô respirando. Eu consegui respirar, gente, tranquila. Cheguei em casa no primeiro dia e eu falando, amor, nossa, é muito legal, não, vou fazer e tal. E eu comecei a fazer e aí eu fui percebendo que aos poucos, bem lentamente, eu fui melhorando. A minha respiração foi a primeira coisa que eu consegui resgatar, porque assim, o yoga, ele trabalha o corpo, ele trabalha a mente e ele trabalha a respiração. Então lá eu tava trabalhando tudo que eu precisava. E aí, aos poucos, quando eu menos tava esperando e menos percebi, eu tinha melhorado. Então, assim, graças a Deus, lógico, Deus em primeiro lugar, graças a Deus eu melhorei. Eu não tenho mais medo de ir ao mercado, tipo, eu amo ir ao mercado. Eu não tenho mais medo de pegar o carro, eu não acho que eu vou bater o carro ou atropelar alguém. E por que eu tô gravando esse vídeo? Não é só pra falar pra vocês que eu tive síndrome do pânico. O motivo maior por eu estar gravando esse vídeo pra falar pra vocês que muitas pessoas podem estar passando por isso ou podem chegar a passar. Peçam ajuda, não façam como eu fiz, que eu tive esse problema desde o ano passado. Eu fui me curar alguns meses atrás, acho que 2 meses atrás por aí, que foi quando eu comecei a fazer yoga. Então eu fiquei sofrendo todo esse tempo. Então não fique sofrendo, peça ajuda, seja lá pra quem for, pra mãe, pro pai, pro namorado, noivo, marido, vizinha, parente, prima, enfim, amiga, melhor amiga, enfim, converse com alguém. Peça ajuda, fale o que você está sentindo. Se tem algum sentimento, algum pensamento que você não tinha antes, que tá estranho, que tá fora do contexto, fale para alguém. Porque graças a Deus eu tive a oportunidade de melhorar. Graças a Deus nada de ruim aconteceu comigo. Não espere acontecer o pior, não espere chegar numa depressão profunda. Gente, depressão mata. E o pior, depressão ela mata às vezes silenciosamente. Por exemplo, se você descobre uma doença, normalmente o que você faz? Uma doença assim, tô com tumor, eu tô com alguma coisa. Por exemplo, você vai ao médico, você começa a fazer exames, tomar remédio, você começa a tentar se curar e a procurar métodos e remédios e meios para cura. Uma pessoa que tem depressão, raramente, não generalizando, mas raramente ela admite que ela tem depressão. Então aquilo, ela vai se matando sem ela perceber, porque ela não admite que ela tem depressão, síndrome do pânico. Dificilmente alguém vai falar assim, sim, eu estou com depressão, eu preciso de ajuda. Algumas pessoas pedem, mas a grande maioria guarda pra si. Então, quando a gente menos espera, meu Deus, a menina se suicidou, a menina aconteceu isso, a menina fez aquilo.
Tipo, tava do nosso lado, debaixo do nosso nariz, a menina tava com depressão, precisando de ajuda, e a gente não sabia, e a gente não percebeu. Então, assim, se você tá passando por um momento difícil, um momento deprimente, seja lá o que for, procure ajuda, peça ajuda, vai a um psicólogo, um psiquiatra. Gente, isso não é psicólogo, psiquiatra, não é de gente louca. Todos, eu acho que todos deveriam fazer isso, porque isso ajuda bastante. Peçam ajuda se vocês estão passando por isso ou algo parecido. Não tenham vergonha, isso não é frescura. E você vai se sentir muito melhor se você pedir ajuda. Porque não pense assim, eu vou sair dessa sozinha. Muitas vezes pode ser que saia, mas não pague pra ver. Então peça ajuda, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que eu aprendi. Eu não sei o porquê que eu tive isso, não sei falar ao certo, assim, eu não entendo nada disso. Mas uma coisa que eu fazia antes é querer abraçar o mundo. Nós mulheres, principalmente quando a gente se torna mãe, a gente acha que quer, que pode fazer tudo. Porque eu tenho que cuidar dos filhos, da casa, do marido, da roupa, da comida, de 10 mil coisas ao mesmo tempo. Não sei se isso pode ter ocasionado e desencadeado essa síndrome em mim, não sei. Mas antes eu fazia isso e hoje eu não faço mais. Hoje eu faço tudo no meu tempo. Hoje eu respeito o meu corpo, hoje eu respeito a minha mente. Tô cansada, vou descansar. Por exemplo, varri a casa. Só que eu tenho que passar pano, mas aí eu tenho que fazer almoço para as crianças, tenho que dar banho nele. Não, tudo bem, então passar pano, eu passo amanhã. Não dá pra passar pano hoje? Eu passo amanhã e tá tudo bem. Passei pano amanhã. Putz, tinha que lavar o banheiro, mas eu tenho que ir na rua, tenho que ir ao mercado, tenho que ir ao banco. Não deu pra lavar o banheiro hoje? Tá tudo bem. Não deu pra lavar hoje? Eu lavo amanhã. É assim que eu tô fazendo hoje, respeitando o meu tempo, não querendo abraçar o mundo, não achar que eu sou a Mulher Maravilha, que eu quero fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, porque a gente até consegue. Se a gente quiser fazer 10 mil coisas no mesmo dia, a gente faz. Só que a gente vai nos desgastando por dentro, a gente vai desgastando o nosso corpo, a gente vai desgastando isso aqui, ó. E a gente é isso aqui. Isso aqui é só um corpo. É só um corpo. O que a gente tá aqui, ó. E se a gente desgasta isso, aí os problemas começam a aparecer. Então, por isso, fica a minha dica pra vocês, mães, mulheres, homens também, porque essa doença, tipo, não tem sexo, gênero, nem nada. Façam as coisas no tempo de vocês, não se cobrem, não se crucifiquem, não consegui fazer isso porque fulano conseguiu, porque fulano é melhor, porque ela consegue, eu não... Não, olhe pro que é seu, foque no que é seu e faça as coisas no seu tempo. Tá cansada? Descansa. Você tem o tempo todo, você vai ter a vida toda pra limpar tudo, pra fazer tudo que você tem que fazer. Então vamos assim, respirar e fazer as coisas no nosso tempo. É isso que eu queria falar pra vocês, contar a minha história, que ninguém sabia, só o Ricardo. E depois que eu comecei a fazer yoga, eu contei pra pouquíssimas pessoas, eu acho que umas 2, 3 amigas minhas ficaram sabendo, mas eu contei assim depois que eu já tive uma grande melhora e hoje, graças a Deus, eu estou 100%, por isso que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, porque eu estava esperando eu melhorar mesmo para vir contar a minha experiência. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, que isso é muito importante pro canal, muito importante aqui pro vídeo também para ser divulgado. Compartilhe para que mais pessoas saibam desse caso, não só para saber o que eu passei, mas sim para ficarem incentivadas a procurar ajuda, a fazer as coisas tudo no seu tempo. Gente, esse vídeo ficou muito longo, mas eu espero que vocês não se importem, porque, gente, foi de coração. Não se esqueçam também de me seguir em todas as redes sociais. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.